Justiça do Distrito Federal arquiva ação movida por Bolsonaro contra Luiz Inácio Lula da Silva após fala sobre mansão nos Estados Unidos. A Justiça do Distrito Federal arquivou a ação movida pelo ex-presidente Jair Bolsonaro contra o presidente Lula por crimes contra a honra em pronunciamento feito pelo petista em evento oficial ocorrido em maio. Na ocasião, Lula afirmou que a mansão do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, nos Estados Unidos, pertenceria ao ex-presidente. Na decisão, o juiz Jordano Rezende Costa, da 4ª Vara Civil de Brasília, entendeu que a ação deveria ter sido movida contra a União, por se tratar de um pronunciamento feito por Lula, na condição de presidente da República, em um evento público oficial. Nas redes sociais, o assessor jurídico de Bolsonaro, Fábio Weingarten, classificou a decisão como absurdo e defendeu que irão entrar com um recurso imediatamente. Os advogados que defendem o ex-presidente no caso argumentam que a insinuação feita pelo indagado Lula, da qual poderão decorrer repercussões de ordem penal para além das medidas de caráter civil, que vieram a partir das ilações decorrentes da divulgação de notícias à imprensa naqueles dias, dando conta do patrimônio constituído nos Estados Unidos pelo irmão do ex-ajudante de ordens do indagante, tenente-coronel Mauro César Barbosa Cid. O direito tem o se rebuscar das palavras, né? Que aí dá uma dificuldade no entendimento. Né? Eu vou tentar esclarecer, então, para quem nos ouve e nos assiste, essa questão. Parece que nós caímos aí na mesma situação do presidente Lula. Ele foi inocentado. Não foi. Os processos foram anulados por conta de uma questão de CEP, né? Foram propostos no juízo onde não era possível, então os processos foram anulados. Nessa questão dessa ação que o ex-presidente Jair Bolsonaro impetrou contra o presidente Lula por essas declarações, aqui como advogada faço dois apontamentos. A primeira é que eu concordo com a decisão da 4ª Vara, porque realmente é uma questão de legitimidade e foro competente que a gente fala no direito, né? O presidente Lula, quando faz essas declarações contra o presidente Jair Bolsonaro, ele ocupa o cargo máximo, né? Ele está como presidente. Ele está como presidente. Então, de fato, deveria ser acionada a União. Afinal, ele representa a União, né? É o chefe do Poder Executivo maior, por assim dizer. Então, me pareceu acertada essa decisão da 4ª Vara. Agora, no mérito, que é uma outra análise, não foi analisado o mérito dessa questão. Então, que fique claro para as pessoas. O presidente Jair Bolsonaro, o Fábio Weingarten, que é o advogado dele, podem propor novamente essa ação agora contra a União. Eles optaram por recorrer, me parece. Mas poderiam também distribuir uma outra ação agora contra a União. No mérito, eu acredito que mereça, sim, uma análise. Afinal, as ilações que o presidente Lula fez, né, contra o ex-presidente foram graves, podem sim causar, e com certeza causaram danos à imagem, e nada foi comprovado. Então, são coisas que precisam ser observadas, porque nós temos de um tempo para cá essa questão da fake news, essa patrulha que analisa tudo o que é dito, né? O presidente Lula, muitas vezes, durante a campanha, conseguiu no TSE que muitas coisas fossem tiradas das inserções de TV, de rádio. Então, se ele fez essas declarações e não pode comprovar, eu acho que merece reparo, sim. Vamos começar, vamos fazer um paralelo aqui. Bolsonaro está sendo julgado porque fez uma declaração e não conseguiu comprovar. Isso. Lula pode enfrentar na justiça um processo sobre declarações que não conseguiu provar. Os dois, basicamente, são a mesma coisa. São a mesma coisa. Ah, mas um fala... Não, eu estou falando da questão em si. Você fez declarações e não conseguiu provar. Um fala das urnas e o outro fala de uma residência. Mas, independente disso... Precisam ser analisadas, porque senão nós teremos 2 pesos, 2 medidas. Vamos cair naquela máxima, né? Não é o que fala, é quem fala. E isso não pode acontecer de jeito nenhum num Estado democrático de direito, principalmente para que a nossa justiça seja observada. Eu acredito que no decorrer dos próximos meses, né, o governo anterior ele vai deixar o cenário, o governo atual vai assumir o cenário como um todo, né? Lógico, as observações acredito que sim, também. Vai acontecer a transição
inclusive na imprensa disto, né? Dessa transição de governo, e obviamente os holofotes vão ficar todos voltados para a questão do governo Muito federal. bem ressaltado, Márcio. Acho que com a ineligibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro, que pessoalmente eu acredito que vai acontecer, ele saia de pauta para que o governo que está, né, atualmente assuma todas as pautas e assim, né? E seja trazido à baila. A eleição já passou, agora o país é para ser governado. Precisa andar, né? Já estamos no 7º mês do ano e